E voltamos com o Literatos TV para comentar certas interpretações ou certas origens secretas de histórias que são muito populares e estão na cabeça de todo mundo. Até agora nós falamos dos contos de fadas, quer dizer, daquelas histórias que são folclóricas, daquelas histórias que foram inventadas, pelo povo e num determinado momento alguém, os irmãos Grimm, por exemplo, eles resolveram anotar, resolveram escrever e assim que elas se cristalizaram, na cultura ocidental. De agora em diante, nós vamos falar do mesmo tipo de história, mas não mais as histórias folclóricas. Nós vamos falar de duas criações individuais, que têm tudo a ver com os contos de fada, mas são livros. O primeiro, Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, e depois nós vamos falar também de O Mágico de Oz, do Frank Baum. Vamos começar, em homenagem à nossa convidada, vamos começar com Alice no País das Maravilhas. Alice. Tem gente que ainda não sabe disso, mas Alice no País das Maravilhas surgiu num passeio de barco que o Lewis Carroll, que é o autor, estava fazendo com a Alice Liddell, que era uma amiga dele, que era uma criança, e outras amiguinhas dela. O Lewis Carroll acabou contando uma história para essa Alice Liddell, e a Alice Liddell adorou e pediu para ele transformar em livro. Como o Lewis Carroll já era adulto e a Alice Liddell era uma criança pequena, surgiu muito boato aí no meio de que talvez ele fosse um pedófilo e fosse apaixonado por ela. Nada se comprovou, a Alice Liddell depois de adulta continuou gostando muito do Lewis Carroll, mas ainda assim a história em si tem muita polêmica por trás. Mas aí que tá, tem muitos historiadores, que assim, batata, quer dizer, esse cara, ele era pedófilo e ponto final, inclusive porque há fotografias, que ele fazia fotografias das crianças e se você olhar são fotografias realmente suspeitas. Por outro lado, existe o pessoal que diz que não, que isso é maldade, que as pessoas estão enxergando chifre em cabeça de cavalo, que estão inventando. Agora, essa história, ela está, digamos assim, fora do livro, mas ela é muito interessante porque ela lança sobre o livro uma série de chaves, uma série de possibilidades de interpretação, que faz com que a cabeça das pessoas comecem a funcionar. Vamos falar um pouquinho dessas interpretações aí? A gente pode começar pelo quê? Pode ser pela Lebre de Março. A Lebre de Março era sempre atrasada, e ela é interpretada como uma crítica à repressora sociedade inglesa que existia na época. E a Lebre de Março que leva a Alice para esse mundo mágico e meio sem nexo, onde qualquer um tinha liberdade para interferir no rumo da sociedade. E algumas pessoas enxergam isso como uma analogia ao anarquismo. Outra polêmica muito grande do livro, que tem muita referência às drogas. Um personagem muito claro é a Lagarta, que está ali bem de boa no filme inteiro, fumando um narguile, que muita gente diz que tinha ópio dentro, apesar de hoje em dia o ópio ser proibido naquela época, era medicinal. E também, ele oferece para Alice um cogumelo que faz ela aumentar e diminuir de tamanho, sendo que a gente tem um monte de cogumelo alucinógeno. E aí tem mais um monte de boato em cima do livro e do próprio autor, Muitas pessoas dizem que o Carroll, ele escrevia sobre o efeito de drogas, por toda uma coisa meio sem nexo as obras dele, assim. Mas, por outro lado, outras pessoas dizem que não tinha como escrever sobre o efeito de drogas, porque tinha envolver todo um enigma muito complexo, assim, muito enigmas matemáticos, que se ele tivesse tendo alucinações, ele nunca iria conseguir fazer, Eu acho que também isso puxa para muitos outros personagens. O Gato de Cheshire, por exemplo, tem gente que diz que ele surgiu das alucinações que o Carroll tinha quando ele tinha umas enxaquecas muito fortes. E também tem outros personagens, como por exemplo... o Dodô, Dodô. Mas talvez o Carroll, apesar de ele ser um matemático, espírito racional, essa coisa toda, mas talvez ele tinha lá o seu parafuso a menos, porque essa personagem, que é uma personagem que anda assim, sem eira nem beira, sem rumo, representava talvez o próprio Carroll, ou talvez fosse uma crítica que ele gostava de fazer ao parlamento, um lugar onde todo mundo fala, todo mundo discute, todo mundo vai para cá, vai para lá, mas no final não se chega a lugar nenhum. Inclusive as duas personagens mais emblemáticas, uma delas, a Chapeleiro Maluco, todo mundo conhece, foi inspirada nos chapeleiros da vida real, já que como tinham uma alta taxa de mercúrio nos chapéus que eles produziam, eles tinham sim esses mesmos sintomas e também eram um pouco maluquinhos, Tinha a Rainha de Copas, que ela era inspirada na Rainha Vitória, e no filme o bordão cortem a cabeça, ele nunca foi realmente cumprido, Isso era uma crítica direta para a Rainha Vitória
meio que como que dizendo que ela não tinha autoridade frente ao parlamento e ao primeiro-ministro da Inglaterra. Quer dizer que ela mandava, mas ninguém Exatamente. executava. E isso aparece, né, no livro, né, nessa figura, que é bem claro, né? A Rainha de Copas é bem clara essa referência, estávamos ali no final da Era Vitoriana, né? Agora, que interessante, nós comentamos apenas algumas personagens, porque o livro, ele é uma espécie de um poço sem fundo. Você vai, né, você pode cavar e dali vai sair muito ouro, muitas interpretações, né? Só para termos uma ideia, né? Quando alguns psicanalistas, lá pela metade do século XX, né, eles proibiram esse livro para os seus pacientes. Porque o que é o livro? O livro é uma viagem para dentro de si mesmo, e é uma viagem radical. Então, se a pessoa está num momento de desequilíbrio mental, né, o livro ele pode ser, segundo a opinião, né, de alguns profissionais da área, o livro pode ser até perigoso, né? Tamanha é a imersão que ele proporciona. E o que é engraçado é que esse livro sempre foi encarado como um livro infantil. Exatamente. Né? E, no entanto, ele tem tantas coisas para dizer aos adultos. E isso nos leva ao nosso segundo livro, que também foi adaptado para um filme, né, de muito sucesso, que é O Mágico de Oz. Né? Na minha opinião, eu não sei se eu estou correto, O Mágico de Oz e Alice no País das Maravilhas são praticamente a mesma história. Porque você tem a Alice, está vivendo lá no mundinho dela, né, como criança, você tem a Dorothy, está vivendo lá no Kansas, no mundinho dela, e todas as duas elas são não convidadas, mas elas são obrigadas, né, a entrar num mundo mágico. Esse mundo mágico pode ser qualquer coisa, pode ser a Toca do Coelho, pode ser lá aquela terra encantada de Oz, né, mas na verdade, o mundo mágico é aqui, ó, é entrar dentro da sua própria cabeça, né? Alice, vamos comentar um pouquinho então, Mágico de Oz? O autor do Mágico de Oz, tem muita gente que dava relação com ele com aquele movimento populista do Partido Populista lá nos Estados Unidos, porque algumas coisas ali dentro levavam para esse caminho. Para começar, que o sapatinho da Dorothy era prateado e não vermelho, e o sapatinho prateado andava na estrada de ouro. E naquela época, o principal motivo do movimento populista era colocar prata acima do ouro. E também tem alguns personagens, né? Por exemplo, o espantalho seria uma representação do fato de que a elite americana considerava todos os fazendeiros burros, sem cérebro. Mas, como vocês podem ver, o espantalho ele consegue resolver os problemas do filme, mesmo não tendo cérebro. O Homem de Lata é um homem trabalhador que trabalhou até não ter mais sentimentos, né? E tem várias ligações ali dentro com esse partido, né? Essa é uma interpretação política, né? Quer dizer, a possibilidade de interpretar os acontecimentos e as personagens do Mágico de Oz com as tendências políticas do autor. Mas existem outras interpretações que vão muito mais longe, inclusive interpretações de caráter religioso, né? Exatamente. Muitos dizem que o próprio Mágico de Oz ele era uma metáfora de Deus, né? E no filme a Dorothy, com os amigos dela, ela procura por muito, muito tempo esse Deus, né? E no momento que ela acha, ela descobre que é uma farsa, né? Era tudo, não era nada daquilo lá que ela esperava. Né? Aquela famosa cena, né, em que o cachorrinho abre a cortina, né, e aparece ali o mágico, né, que era um farsante, né, quer dizer, a malfadada busca do divino. E nesse caso, né, o Mágico de Oz me parece ser uma história bastante triste, né, porque no final... Talvez nem só o divino, né? Você tem aquela sua busca, né, ao longo de toda a sua vida e você vai correndo por sobre os tijolos, né, a estradinha de tijolos de ouro, e lá no final o que você encontra, né, o pote, né, no princípio do arco-íris, né, talvez não, você encontra nada, né? Isso transforma o livro em algo bastante triste, né, na minha opinião. E nós temos também, ainda dentro desse caráter mais religioso, né, nós temos uma comparação do Mágico de Oz com a teosofia da Madame Blavatsky. Isso. Tem uma ligação, né, que todos os personagens eles procuram, o que eles queriam esse tempo todo estava dentro deles, eles já tinham. Que isso, né, é o ideal inicial do gnosticismo. Inclusive, no final, a fala final da Dorothy, que ela repete várias vezes, é que não há lugar melhor que o nosso lar. Isso seria a comprovação final da ligação entre o filme e a teosofia, né? Ou seja, tudo aquilo que as personagens buscavam, no fundo, já estava
dentro delas, né? Inclusive a Dorothy, né? Agora, será que isso não é um pouco conformista, Alice e Victor? Que essa coisa assim, não, no final, o que eu preciso, o que eu tenho está tudo aqui comigo, né? Quer dizer, então eu vou me conformar aqui mesmo e tal. Quer dizer, o livro, ele oferece inúmeras interpretações, né? Tanto a interpretação de que você deve pegar a estrada, como aquela interpretação de que você deve se enraizar na sua aldeia. Mas agora, para terminar, vem a melhor parte. Nós vamos falar de uma teoria bastante controversa, que é conhecida como... A The Dark Side of the Rainbow. Seria a mistura do álbum mais famoso do Pink Floyd, o The Dark Side of the Moon, com a música mais famosa do filme, né, que é Over the Rainbow. Tem gente que deu um play no CD enquanto viu o filme, ninguém sabe como isso começou, mas começou na internet, lá bem no comecinho dos fóruns. E se você der o play no CD, no terceiro rugido do Leão da MGM, algumas cenas do filme vão ficar sincronizadas com a música. Inclusive, tanto a letra quanto o ritmo, né? E muita gente, tem fã que já encontrou mais de 100 relações entre o filme e a música, né? Mas os integrantes do Pink Floyd dizem que isso é uma besteira e de quem não tinha o que fazer, mas a coincidência é evidente que tem alguns momentos que tem sincronia. Então tá aí uma teoria interessante, né? Dá o que pensar. Se for apenas uma coincidência, né? Tanto melhor, né? Isso significa que a internet é um espaço criativo e ela tá aí para fazer com que as pessoas comecem a enxergar coisas que nunca foram enxergadas antes. Victor, uma palavra final. Olha, eu gostei muito dos contos, de ver essa outra visão, né? Eu achei muito diferente e com o que você falou que a gente pode assimilar com a realidade, né? Que não está muito longe do que, guardar as devidas proporções, do que acontece hoje em dia. Hoje em dia. Eu achei bem interessante essa visão. Alice? Eu acho que todas as meninas que estão assistindo isso junto comigo estão se sentindo traídas. Você passa a vida inteira vendo o filme da Disney, né? Quando você chega lá, percebe que o final nem sempre é feliz, né? Eu acho que isso é bom, porque na vida real também, né? O final nem sempre é feliz. E também só tem essa possibilidade de despertar, porque no princípio você teve a fantasia, né? Exatamente. Você teve a ilusão. Se você não tiver a ilusão, você não vai poder sair da ilusão e assim crescer também, né? Como pessoa. Mas enfim, esse é o Literatos TV. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum conto de fadas, algum livro que nós esquecemos de tratar aqui, por favor, mande para o e-mail que você está vendo na tela, literatostv@furb.br. Estamos também no Facebook, procure-nos lá. Nós temos lá contos, crônicas, artigos, vídeos, tudo sobre literatura, cinema, quadrinhos e universo narrativo em geral. Estamos também no YouTube, inscreva-se no nosso canal, lá você pode ver todos os vídeos do Literatos TV e assim também receber um comunicado cada vez que sai material novo na internet. Agradeço os nossos convidados e terminamos daquele jeito combinado, Literatos TV.